Meus irmãos, boa tarde. Vamos dar início à nossa atividade, à nossa reunião pública desta tarde. Sejam todos bem-vindos e vamos fazer a leitura do livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. A lição é o capítulo 16, intitulada O Auxílio Mútuo. Diante dos companheiros, André leu expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos graves do trabalho e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio e, quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o companheiro endurecido. "Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos." E avançou para diante em largas passadas. O viajor de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colando-o paternalmente ao próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu, metódica pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado. Sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino. Abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, dentro de curto silêncio, concluiu expressivamente: "As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem, perante o Pai Supremo, são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á, agora ou mais tarde, em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina." Uma mensagem como essa, a gente fica assim, sem ter nem muito o que comentar, né?
apenas a reflexão que nos lembra, né, a própria mensagem, pela beleza e singeleza da mensagem de Francisco de Assis, né, dando que se recebe. Então, a mensagem também retrata isso. Quando a gente faz por alguém, na realidade, a própria lei divina nos ensina que fazemos por nós mesmos. Porque aquele que dá é aquele que já possui algo. Então, se ele dá, se ele faz, se ele fala, é porque ele já possui algo para dar, para fazer, para atender alguém. Então, que a gente possa refletir sobre isso. A lei divina está inscrita em cada um de nós e que possamos tomar essas pequenas lições, né, como exemplos vivos da bondade que a todos nós nos compete. Vamos fazer a nossa prece para darmos prosseguimento à nossa atividade doutrinária. Jesus querido, amigo incondicional de todas as horas, aqui nos colocamos, Senhor, te pedindo bênçãos para a nossa tarde, mas, sobretudo, Senhor, te agradecendo a oportunidade de nos encontrarmos acolhidos neste recanto de aprendizado, de exercícios para o nosso próprio crescimento. Abençoa, Senhor, as nossas atividades, as nossas tarefas. Abençoa o nosso expositor desta tarde. Que os nossos benfeitores espirituais possam encontrar nele o campo aberto, a mente feliz, para ser fruto, Senhor, das inspirações do alto. Que as tuas bênçãos envolvam cada um dos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. E que nossa casa, nesse momento, Senhor, possa ser frutos de luz e de bênçãos para todos nós, encarnados, desencarnados e aqueles que se encontram mais distante nos acompanhando. Que as tuas bênçãos sejam conosco e assim damos por iniciada a nossa atividade desta tarde. A nossa atividade dessa tarde, né, tem como convidado o nosso irmão Francisco de Assis, aí está também nosso irmão Fernando e Adail. Eles fazem parte do projeto Vagalume, que é um projeto já que vem há vários anos atendendo, né, a nossa CRENorte, a nossa casa também, porque o projeto já teve várias oportunidades de passar aqui pelo Reviver, onde eles vêm atendendo vários centros espíritas ao mesmo tempo. Então, é um grupo grande. Hoje são quantos? 10? 7. Porque já teve, né, momento de virem bem mais de 10. 7 expositores que, ao mesmo tempo, em relação aos horários das casas, eles vão fazendo uma atividade nesse final de semana, que será culminada amanhã de manhã com o seminário no Obreiros da Vida Eterna. Então, o Francisco está conosco, pode aproximar-se, Francisco. Ele vai estar conosco, vai falar sobre o médio de Deus e amanhã a gente tem o fechamento desse momento do projeto Vagalume lá no Obreiros da Vida Eterna a partir das 9 horas, não é isso? Obrigado, Robertini. Tá bom. Jesus possa continuar a nos amparar os bons propósitos. E, logicamente, que a minha alegria foi muito mais marcante, né? Além de reencontrar os companheiros dessa casa, como a Robertine dizia, com muita propriedade, não é a primeira vez que o Vagalume aqui vem, né? Hoje eu estou acompanhado do Fernando Pereira, que vai falar onde, Fernando? Ceará-Mirim, viu lá? Ceará-Mirim. E depois tem uma história de Ceará-Mirim. Adail, diga aí para o pessoal. Pajuçara, tá? E Laeldo já conhece o projeto, inclusive como expositor lá no sertão de Pernambuco, né? E precisa retornar. Depois da conversa que eu tive no carro com ela, né? Que foi minha Cicerone. Fernando, uma Vagalume, viu? E que se a gente chama o casal, aí não tem como, né? Vamos dizer que não. Ainda leva a Lívia. Cadê Lívia? Deve estar lá fora. Pronto, tem o mesmo nome da minha filha, né? E, assim, a minha alegria foi redobrada, porque eu chego aqui e encontro uma pessoa especial, que eu tive o prazer, embora resida aqui em Natal, não é? E ela dizia, quando a gente se encontrou, noiva de um amigo, não, de um irmão querido,
e que há alguns anos a gente não ia a Fortaleza, e quando chegamos lá, pronto, descobrimos que a noiva dele é espírita, e aí conversamos muito sobre mediunidade, viu? E aproveite, porque se tiver alguma pergunta aí, viu, a gente vai fazer um bate-papo amigo. Acompanhada de sua prima, né? Pronto, sobrinha, aliás, sobrinha, e, né, e uma alegria muito grande. É uma pessoa, inclusive, ó, já sabe onde é, tá certo? Tem uma referência, ela veio também, Ceará Mirim, né? Interagia lá, era Ceará Mirim, pronto. Eu disse, eu estive, assim, no dos Vagalumes, fazendo palestra lá, né? Mas aí a gente não coincidiu de vê-la, até porque a gente não conhecia, né? Mas essas palavras iniciais, porque mesmo a gente tendo um objetivo, mas prevalece conosco, logicamente, esse carinho, essa expressão de afetividade, não é verdade? Porque num movimento, seja ele, por mais profundo que ele seja, se não houver o sentido da humanidade, da gente focar esses momentos como especiais, ele perde o sentido, não é verdade? Então eu espero que essa relação, esse relacionamento, ele possa perdurar, inclusive quando a gente iniciar a nossa abordagem. Foi divulgado aqui o tema? Eu acho que a nossa irmã falou, né? Mas eu gostaria, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito assim de uma interação, né? Lembra do tema que ela disse? Porque até agora eu só botei ali o reviver, não é? Lembram? Jesus, médio de Deus. Muito bem, Jesus. Veja o tema, viu? Perguntava também a Robertine como é que esse tema surgiu, quem foi, se foi o fruto da intervenção da casa, e ela dizia que foi uma decisão da Crenorte, né? Porque nós sabemos que todo tema, ele, logicamente, tem um objetivo, né? Quem poderia dizer, que poderia falar da importância desse tema? Alguém quer falar alguma coisa? Ela, né? Mas eu gostei, porque uma passou para outra, viu? Lógico que a gente não vai insistir, né? Eu gosto muito da interação, mas a gente sabe que não podemos insistir. Tem alguma importância esse tema? Será? Eu gosto logo de questionar o próprio tema, né? Jesus, primeiro, será que ele seria médio de Deus? Pode interagir, viu, Fernandão? Eu gosto das intervenções dele. Adail, ninguém? Laelda, né? E Roberto, pois não? Né? Até porque, logicamente, que existem várias versões, existe um espírito amigo que por intermédio, aliás, minto eu, o João foi um dos apóstolos de Cristo, ele dizia que se fosse escrever tudo a respeito sobre Jesus, não caberiam de livros o mundo inteiro. Não é verdade? Porque foi uma das figuras assim mais contestada, adorada, vilipendiada. E como dizia, ele não foi à toa que ele dividiu o mundo em era, antes e depois dele. Lógico, e a nível do quê? Do Ocidente, né? E aqui do Oriente a gente sabe que existem regiões onde ninguém, né, isso pode transitar com o quê? Com a Bíblia, porque senão você é preso. Eu trabalho no órgão, que é o Ministério Federal, e veio um professor altamente renomado, escritor a nível internacional, e foi ele que trouxe essa informação. Inclusive, ele advogou uma causa de um brasileiro, de uma certa condição, que foi preso justamente por encontrar na mala dele a Bíblia, o Evangelho. Vocês acreditam nisso? Então a gente sabe, na faixa de Gaza, aquele, né, inclusive onde Jesus transitou. Mas mesmo assim, é como dizia, mesmo quem fala a favor ou contra, é o imenso, né? Porque foi uma das personalidades que mais marcou. E marcou mais por quê? Pelas ações dele, não apenas com palavras. Não é verdade? Então, quando a gente tem um tema como esse, Jesus, médio de Deus, aí quando eu me referi a isso, também existe teologia, a teologia católica, que defende que Jesus e Deus é a mesma coisa. Não é? A gente respeita, mas nós, espíritas, temos um entendimento diferente. Não é? Então, quando se coloca a questão da mediunidade em si,
e relacionada ao próprio Cristo, né, a Jesus, será que ele realmente foi médio? Mas médio em que sentido? É isso que a gente, e espero já no início, fomentar, pelo menos a curiosidade, né? De se afirmar ou negar ou ter certeza de que realmente Jesus era médio de Deus e se era em que sentido, ou não era. Não é verdade? Como é teu nome? Pauliane. Helbertine, Pauliana, diferente, né? Lá é Helder, mas é isso mesmo. Então, ó, eu gosto sempre da gente definir, antes de falar do próprio Cristo, na condição de médio, a gente precisa logo saber, ou pelo menos se inteirar do que seja mediunidade, não é verdade? Olha, estamos aqui com o propósito de conversarmos a respeito de se Jesus era não médio, o que seria mediunidade? E veja que nós estamos aqui utilizando um vocabulário próprio espírita. É por isso que nós espíritas, inclusive, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente utiliza um palavreado com pessoas que não são espíritas e de alguma forma a gente exclui, né, Fernandão? Imagina um médico estar falando com outro médico, a gente presente, e ele utilizando terminologia médica. A gente iria entender? Não, ele ia dizer que a gente está com câncer e a gente deve ficar rindo. Não é porque a gente não ia entender. Não é? Então, às vezes, se a gente não tiver cuidado, assim, num público, numa plateia como esta, a gente pode excluir. Não é? Querem ver um detalhe simples? Meu filho, hoje, ele está com 22 anos, o Vinícius, figura. E começou a evangelização, ele participando, uma vez ele fez, pai, por que é que todos os espíritos no espiritismo são vermelhos? Aí eu disse, vermelho? Aí depois eu fui entender a pergunta. Ele disse, porque não são espírito encarnado? Entendeu? Na mentalidade dele, eles estavam se referindo à cor do espírito. Então, quando a gente usa determinadas terminologias, são terminologias, né, e aí a gente vinha falando a respeito da juventude, né? Juventude. Fizeram uma solicitação nossa, porque a gente tem uma juventude muito ativa. Lamentavelmente não vai dar para a gente falar sobre a experiência que tivemos com a juventude lá do Bezerra. Hoje é comum eles fazerem qualquer evento e juntar hoje em dia mais de quase 200 jovens, não é verdade? Agora, eu preciso entender a dinâmica que ele utiliza. Tá? Inclusive vai uma reivindicação, nós vamos passar no relatório, a gente vinha conversando do vagalume desses... Quantos anos mesmo? Tu lembra quantos anos a gente tem de estrada? 12 anos, né, Fernandão? Eu tinha perdido até as contas. 12 anos. E no último seminário nós fizemos, ensejou no relatório, onde a gente colocou em xeque o próprio vagalume, se continuava, se não, até por conta dos dois desencarnos, de dois companheiros muito queridos, né? Nossa, que a gente tem muita saudade devido à interação, à alegria, né? O Heraldo e o nosso galego que vinha muito aqui, o Lourenço Barro, né? Foi uma... Não dizemos perda, não perda de definitiva, mas vibratoriamente sim, porque eu não estou vendo, não estou pegando, então foi uma perda nesse sentido, não é que ninguém se perca, não é? Não. Então, o relatório sinalizou o quê? Há uma reivindicação muito grande, e eu lembro que a sala que estava lá, destinada à juventude, superlotou. E só vocês veem da reivindicação. Tem até uma reivindicação de se fazer um vagalumezinho, viu? Já pensou? Às vezes a gente não dá conta nem do vagalumezão, né? Mas, oi? Vagalumezinho, gostei. Isso é coisa de... Tim, desculpe, Tim. Porque a gente tem um forestinho lá, que é outra coisa. Vagalume, Tim, gostei. Tá. Então, os jovens, eles têm muito a dar. Mas tem mesmo. E nós temos, quer queira, quer não, nessa área mediúnica, um preconceito muito grande. Concorda? E só vocês vendo o que eles reivindicaram. Nós anuímos e tivemos uma surpresa agradabilíssima. Porque às vezes se coloca numa redoma o grupo mediúnico e nem toda pessoa tem acesso, mas nem a juventude, né? E nós marcamos. Estou vendo muito jovem aqui, viu? Vocês têm juventude aqui? Tem? Tem? Está chegando. Muito bem, gostei do já chegando. Não é? Mas vamos passar essa parte, porque senão
Então, o que é que Kardec fez? Houve uma preocupação dele, ele como pedagogo, de criar um vocabulário espírita. Agora, com o cuidado da gente utilizar, logicamente, mas ter o cuidado de, às vezes, explicar determinadas terminologias que são próprias do espiritismo, para que a pessoa não fique, por exemplo, voando, não é? Então, conosco, eu gosto muito que pergunte, questione, diga que não entendeu, diga que não concordou, porque a gente vai iniciar um momento de discussão. Discussão no sentido que nos diz Emmanuel. O jovem gosta muito da discussão. Na discussão que nasce, é da discussão que nasce a luz. Discussão no sentido de não prevalecer respostas individuais, ponto de vista pessoais, mas que a gente tenha cada um uma opinião para que, no geral, a gente saia daqui com um certo entendimento, não é? É nesse sentido que Emmanuel, através do médium Chico Xavier, notável médium Chico Xavier, ele colocou, tá bom? Então, na definição de médium, veja o que é que Kardec colocou. Isso está no último capítulo do Livro dos Médiuns, que é o 22, né? E é bom antes a gente referir-se, esse campo da mediunidade é um campo tão vasto, que enseja tanto questionamento, que logo na introdução, a apresentação da obra, que é o Livro dos Médiuns, Kardec diz o seguinte, que as decepções, primeiro ele diz assim, as experiências nos confirma, veja o que ele vai dizer é fruto de experiência, porque tudo ele experienciou. Ele fez dos espíritos um laboratório. Não é? Da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele criou na ocasião, que divulgava as pesquisas que se tinha, porque toda ciência, ela de credibilidade, ela tem que colocar um órgão para divulgar. E, inclusive, da forma que ele fazia, publicava não apenas o que era pertinente, mas os contrários. As pessoas que escreviam que não concordavam com o espiritismo. Então veja como ele tinha uma mente extremamente aberta de um verdadeiro cientista, que não fazia absolutamente acepção de ideia. Agora, ele tinha as argumentações seguras, não é? Lógicas, racionais. É por isso que o Espiritismo está lá. É no Evangelho, inclusive. O terceiro livro da codificação. Fé inabalável, só é que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, nada do que eu disser, vocês aceitem de imediato. Reflitam, questionem, tá certo? Porque essa foi a postura do senhor Allan Kardec, inclusive incentivado pelos espíritos. Os espíritos diziam a ele, confie, conferindo as informações que nós passamos. Veja. E como é que a gente vai fazer se a gente não questionar, não é? Absolutamente. Então, ó, ele diz lá, do latim, médio. Intermediário. Para os espíritos, o médio é um intermediário. Essa faculdade é devido a uma disposição orgânica suscetível de desenvolvimento. Essas palavras aí, negrito, não está no original. Fomos nós que negritamos, está certo? Suscetível de desenvolvimento. Distingue-se diversas variedades de médios conforme a aptidão. E segue, o texto é enorme. Mas só isso aí vai ser importante. Primeiro, o que é que evidencia nessa definição trazida pelo senhor Allan Kardec? Que o médio é o quê? Um intermediário. O que é um intermediário? Muito bem. Eu gosto das definições simples, mas profundas. É aquele que fica no meio. Se ele está no meio, ele não é. Ele é um canal. Não é? Logo, de início, os espíritos nos dizem, isso é a finalidade, que o futuro nosso não é ser médio, não, meus. É sermos anímicos. Não é isso, Fernandão? Por quê? Porque o médio, por maior que ele seja, a maior produção que ele faça, ele vai ser sempre o quê? Intermediário. Não é? Bom, só aí já tem, eu poderia até retornar e perguntar, Jesus era médio? Bom, só se for médio de Deus, né? Que é outro naipe. Porque para encaixar Jesus como intermediário, teria algum espírito na terra, estou falando na terra,
para ele ser intermediário do Espírito, o Espírito em consciência, em nível, deveria ser superior ou não? Ou não? Então, pela definição, entendeu, Raquel? Não é? Não é? Ele realizava coisas, fenômenos, inclusive no diálogo com o doutor da lei, né? Muito divulgado, muito comentado. O doutor da lei, que ele era mestre, quem era mestre era ele. Primeiro ele foi escondido, porque seria um escândalo a sociedade da época saber que ele tivera com uma pessoa que já era muito questionada na época. Mas preste atenção às primeiras palavras no encontro de Jesus com Nicodemos. Ele disse assim: sei que és mestre em Israel. Se não fosse, não faria as coisas que tu fazes. Primeiro, mestre ali, catedraticamente falando, Jesus não era. Não é? O mestre ali era ele. Mas por que ele se expressou dessa forma? Nos diz Emmanuel, veja a explicação, eu gosto muito dessa explicação, que nessa colocação está uma reverência muito grande. O que evidenciou para o doutor da lei foi o que Jesus fazia. Ele queria saber como. Porque imagine, da posição social que Nicodemos tinha, e se ele com essa condição pudesse também fazer o que Jesus fazia. Ele queria saber isso. Aí é que tem aquele diálogo que a gente não vai entrar em detalhe, certo? Mas veja que ele coloca a condição: sei que é mestre, porque fazer as coisas que tu fazes. E as coisas eram o quê? Os fenômenos. Que em determinadas teologias, que a gente respeita também, coloca logo como milagres. Não é? E no Espiritismo, os Espíritos nos dizem que milagre é tudo aquilo que a natureza faz depressa. Como a gente não entende como ela faz, a gente diz que é milagre. Mas que tudo tem uma explicação, tem ou não tem, Fernandão? Tudo tem uma explicação. Agora, lógico, nem tudo nós temos capacidade de entender. Nesse sentido também, fica difícil, porque há um posicionamento do próprio Emmanuel que ele diz: Jesus ainda é inabordável ao entendimento humano. Deu para entender? Porque tem fatos com Jesus que a gente não tem condições de explicar, mas que ocorreram. Não é? Vamos seguir? Até agora eu estou complicando? Hein? Não, né? Espero. Então, intermediário. Essa faculdade é devida a uma disposição orgânica especial. Não vamos entrar em detalhe, que a gente sabe que um médium ele é diferente da pessoa, embora todos sejam médios, cada um em um nível. Há um outro questionamento no movimento espírita. É por isso que certas abordagens a gente teria que abrir para perguntas mesmo, né, Lael? Uns dizem que todos são, outros dizem que não são. Não é verdade? Veja, até nisso aí não há uma unanimidade, né? E se você for pegar estudiosos, que a gente diga assim, A, B ou C, nós que realizamos o Forest, inclusive a gente está para ver de primeira mão, a gente está pensando em voltar ao Forest em 2020, viu? Mas com uma nova roupagem, inclusive eu conto com suas ideias, tá bom? É um fórum de debate, que seja um fórum de debate. O Forest é um evento que a gente iniciou, inclusive o Forém, que o Jacó trouxe para cá, e ele absorveu de lá, né? Um fórum de debate a gente geralmente realiza no Centro de Convenções de Pernambuco, superlotado, 2.405 pessoas, só que, como era um fórum de debate, a gente não poderia levar só espírita. Levamos um lá de Padre Massantem, do Rio Grande do Sul, José Hermógenes, levamos um pastor Neemias, ele foi aplaudido de pé. Tá? Ele iniciou logo dizendo da palestra: nunca esqueço, o Espiritismo é um dos caudalosos vertentes do rio do Evangelho. Ele foi dizendo. Falou sobre mediunidade, fenômeno mediúnico, inclusive na própria igreja. E por que a gente chamou? Lógico que a gente não vai chamar de graça. Porque soubemos que ele abria a igreja. No início, quando ele abriu, todos os pastores foram contra ele. E sabe quem é que ele levava para lá, Fernandão, para falar na igreja de Betesda, no Rio de Janeiro? Simplesmente Dr. Jorge Andréa, Divaldo Pereira Franco
Clóvis Nunes, Hermínio Correia de Miranda, imagina a naipe. E houve um caso incrível. Sabe o que é que ocorreu? Lógico, houve uma campanha dos demais pastores para que não fosse nesses dias, porque estavam vindo demônios para falar sobre demônio, porque muitos têm a doutrina do Espírito como demônio, né? Santo demônio, né? Que faz você modificar para melhor, não que seja um bonzinho, mas os Espíritos nos diz que o verdadeiro Espírito é aquele que empreende os esforços para domar suas mais inclinações. A partir do momento que a gente procura se melhorar, nós estamos sendo espírito autêntico. A minha visão é essa, não é, Fernando? Então não é ninguém perfeito, lógico. Só eu sei quem eu sou, não é, Raquelzinha? Entendeu? Então, era nesse sentido. Ele abria. Aí o que é que ocorreu? Um fenômeno inverso. As pessoas passaram a lotar as palestras ditas dos demônios. E as que ele realizava, ó. Aí depois os próprios pastores aderiram. E sabe qual foi o tema? Eu nunca esqueço, porque a gente não ia dar qualquer tema. Alteridade. 2 pontos. A convivência fraterna com os diferentes. Eu lembro que na ocasião, quando a gente chamou, que alguns espíritos, que eu chamo assim, espírita protestante, chegaram para mim, vocês são irresponsáveis, trazer um pastor. Não, eu espero que vocês tenham. E vou estar mesmo para ver o escândalo que vai ser. Aquela questão. Ele foi aplaudido de pé. Veja o tema. Um homem que já vinha tratando de alteridade, minha gente, foi aplaudido de pé. Ele chorava emocionado. Esse mesmo companheiro, quando estava saindo do centro de convenção, me abraçou. Chico, rapaz, que maravilha. Esse pastor tem que voltar como espírito. Eu discordo. Porque ele, como não espírita, está fazendo o papel que você não faz como espírita. Aí cai naquela colocação que Emmanuel nos diz num livro que é maravilhoso, ele é fininho. Vou indicar, que eu sei que muitos conhecem, que é o Consolador, quando ele diz: os homens se separam em religiões como a fé pudesse ter fronteira. Não tem. Quem criou as fronteiras somos quem? Nós. Tá certo? A fé não tem fronteiras, não. Aí eu dizia para ele, fulano, por questão de ética, eu não vou dizer o nome, ainda que está lá. Eu dizia, na verdade, meu amigo, quem teve alteridade não fomos nós com ele, não. Foi ele conosco, porque eu chamei ele para um evento onde teria mais de 2.000 pessoas, teoricamente, contrária a ele, não era? E ele cativou, inclusive a você, que não queria que ele viesse. Então ele não tem que voltar espírita, ele tem que permanecer pastor onde ele está e fazendo o trabalho que ele faz. É dessa forma. Atitude. Porque às vezes a gente precisa quebrar barreiras no próprio movimento espírita, não é? De pessoas que se sentem donas de instituições que na verdade não existem. E cada um de nós vamos responder por nós mesmos e pela coletividade, né? Mas vamos lá por conta do tempo. Preste atenção, né? Que suscetível de desenvolvimento. Claro que Jesus, ele é suscetível de desenvolvimento ou não? Não? Ele já está perfeito? Hein? Será? Laelder? Gostei. Jesus já está perfeito? Não, olha. Eu gosto quando está assim. Uns dizem sim, outros dizem não. E aí, Fernandão? Quebra esse galho aí? Nenhum espírito encarnado no planeta é perfeito, né? Aí ele está em busca da perfeição. Perfeito. Jesus, é bom que a gente saiba que ele é governador espiritual do planeta. Eu vou ter para você para falar, e eu vou perder. Do planeta o quê? Terra. Mundo de expiações e provas. Existem muitos ainda o quê? Agora, para nós, não existe outro, não. Ele é o protótipo da perfeição para... Não é, Fernando? Para nós. O referencial. Pode falar. A perfeição para nós, espírito, é uma viagem. Oxe. Perfeito. Porque o fim é só Deus. Só Deus. Entendeu? A gente nunca vai chegar nesse fim, É. a gente sempre vai estar viajando. Perfeito. Entendeu aí? Definição de filósofo, né? Assim. Mas é isso mesmo. Então veja como tudo pode ser questionado ou não. E a gente aprende mais assim, a gente vai respeitar e faça como Voltaire. Posso não concordar com o que dizes, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-lo. Veja que largueza de raciocínio, não é? Não, é importante é que o que você acredita está fazendo você melhor, seja o que for, é nesse sentido, né? Aí, ó,
suscetível de desenvolvimento. Claro que ele está, mas a nosso nível, estamos falando de Jesus aqui. Não aqui, 625, questão do Livro dos Espíritos. Não é? Guia e modelo para a humanidade. Não tem outro. Ele, no nosso nível, não é? Tudo bem. Preste atenção aqui, que na definição Kardec diz, distingue-se diversas variedades de médium. Nós estudamos esse capítulo sobre as diversidades de médios. Sabe quantos eu cataloguei e estudamos um a um? 75. Pode ir lá no livro dos médios. Inclusive, tem uma categoria de médios que é muito pouco conhecida no movimento espírita, mas tem muito. São os médios improdutivos. O que é uma pessoa improdutiva? O que é algo improdutivo? Não produz nada. Foi não? Quer falar? Tá sim, ele disse. Eu nunca esqueci quando no Foresp, Raul Teixeira, que por sinal, né, devido a um AVC que ele teve em viagem, estava aposentado, ele estava indo para os Estados Unidos, teve um AVC, por conta das normas de aviação, não se pode mexer, né? Aí foi criada devido, né? Só que ele tinha tido e ninguém percebeu. Quando foi fazer a conexão, aí que a aeromoça, senhor, ele estava desacordado. Imagine, e até hoje ele tem sequelas, né? Mas eu nunca esqueço que no Foresp, ele falava a respeito, inclusive dava um exemplo disso aí, de médios improdutivos, que um dirigente no Rio de Janeiro procurou, no interior, aproveitou, olha, torcia para que o senhor viesse aqui, porque o senhor é uma das estrelas do movimento, aquela coisa, né? Não, menos, ele disse. Porque eu quero lhe apresentar aqui um fenômeno que eu tenho. É o médico principal da casa. Ele disse, é mesmo, o que é que ele produz? Olha, ele recebe há mais de 15 anos. De 15 anos. A mesma mensagem. Não muda sequer uma vírgula e um tio. Raul, que é muito claro, né? Disse assim, mas é isso aqui que o senhor chama de sério. Parabéns, o senhor tem um excelente médium improdutivo. Não é verdade? Vai servir para quê? Não é? Veja como o movimento espírita, eu estava uma vez, aqui eu não sei como é que chama, lá são áreas geográficas, né? A gente aproveitou a divisão do movimento espírita pela prefeitura e a gente dividiu os centros espíritas em áreas, né?